FM Network. Pittsburgh's gone to the Super Bowl. Here we go. Muito bem, pessoal, estamos começando mais uma edição de Black Yellow Brasil Podcast. Esse é o programa sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, para todo o mundo. Você que ouve em português, você está aqui falando dessa belíssima franquia de futebol americano. Sou Danilo Batista, seu host nessa semana para mais um programa pré-jogo. A gente vai falar de expectativas, de pontos para chamar atenção, para prestar atenção, que chamam a atenção em Pittsburgh Steelers e New York Jets. Jogo de domingo, 2 da tarde, no Acrisure Stadium em Pittsburgh, sem transmissão de TV para o Brasil, então fica aí com o NFL Game Pass. Esse é um jogo essencial para os Steelers porque ele vem imediatamente antes de uma sequência duríssima, tá? A gente vai ter Buffalo Bills, Tampa Bay Buccaneers, Miami Dolphins, Philadelphia Eagles, tá? 4 entre os melhores times da temporada até aqui, 4 entre grandes times que vêm performando muito bem, muito melhor, vem performando numa prateleira muito acima do que o Steelers está jogando. Então, se você quiser ter uma quantidade de vitórias, você precisa ganhar esses jogos nesse nível que você vai ter aí Steelers e Jets, tá? No final das contas, são dois times deveriam estar em situação parecida, né? O Jets ele já está em reconstrução há muito tempo, você já começa a ver os primeiros resultados da reconstrução deles. O Steelers ele está tentando um reshuffle, né? Reconstruir o time sem destruir completamente, então eles nesse momento estão meio que na mesma prateleira. Só a grande diferença é que no Jets, o Robert Saleh já reconhece o valor do futuro. Ele já sabe que Zach Wilson é o futuro, que ele não vai a lugar nenhum se ele tiver Joe Flacco como quarterback titular. Então ele já, assim que está recuperado, ele traz de volta o quarterback jovem, o segundo anista, para jogar. E que o Steelers não pode dar a oportunidade para ele jogar. O Steelers tem que atropelar o Zach Wilson enquanto ele ainda não é um quarterback estabelecido. No caso de Pittsburgh, Mitch Trubisky é o titular, sendo que o teu futuro está sentado ali no banco em Kenny Pickett. Pickett não vai ser a história desse jogo porque ele não vai jogar, exceto em caso de emergência. Então você tem Trubisky de novo. O pior time, ou muito perto disso, em conversões de terceira descida na liga, Pittsburgh Steelers, enfrenta a pior defesa em parar terceiras descidas, que é o New York Jets. Lembra o grande confronto da força imovível contra o objeto imparável? É exatamente o contrário, né? O que se recusa a se mover contra o que se recusa a parar qualquer movimento. Então a gente talvez veja coisas assim, e se o Steelers por um acaso tiver um desempenho legal nesse sentido, leve em consideração esse fator aí. O Jets vai ter outro problema, que é a questão de left tackle, né? Eles tinham o Mekhi Becton machucou, eles contrataram o Duane Brown de emergência, Duane Brown também machucou, eles colocaram George Fant como left tackle, Fant também está machucado, e Connor McDermott deve ser o titular ali de left tackle, deve dar oportunidades para Alex Highsmith, o líder de sacks da temporada, 4,5, mas é o líder de sacks, continuar esse trabalho que ele vem tendo aí nessa questão de pressão. O Steelers tem que exercer muito bem isso. Você tem que parar a corrida, principalmente contra um Jets que tem uma dupla de corredores muito boa. Um é Michael Carter, o outro é o Breece Hall. Eles realmente vêm pra cima de você se você deixar. Então os Steelers tem que ter o papel, tem que ter a concentração de parar aí esse jogo corrido. Então é um jogo importantíssimo para os Steelers garantir vitórias aqui. Vamos para a sequência do nosso programa. Vocês vão ouvir aí os palpites do Léo, os prognósticos, o que é que ele acha importante chamar a atenção no jogo, e depois a gente entra com um trecho da nossa live de terça-feira, em que Diego, Germano, Caio e eu fomos discutindo pontos pra gente ficar de olho nesse Steelers e Jets. Lembrando que essas lives você encontra depois da partida e às terças às 8 da noite em twitch.tv/blackyellowbr. Lembrando que você deve seguir @blackyellowbr nas redes sociais, o Twitter, o Instagram e o Telegram. Muita notícia, muita análise, alguns fatos interessantes para você saber, então não deixa de acompanhar tudo isso por lá, beleza? Fica aí então com os prognósticos do Léo, meu papo com o Germano, Diego e o Caio. Grande abraço.
Galera, antes da gente começar aqui esse programa, anunciar para vocês um parceiro da FN Network, a MW Lab Digital, tá? Eles automatizam todo o marketing digital da tua empresa, eles vão dar todo o suporte para criar uma verdadeira máquina de vendas para o teu negócio. Você tá vendendo toalhas amarelas para girar no estádio, você tá vendendo luvas para quarterback de mão pequena, não interessa, a MW Lab vai te ajudar em todo esse teu processo. A especialidade deles é trazer clientes qualificados todos os dias, tem uma parceria certificada com a RD Station, a maior ferramenta de automação de marketing da América Latina. Se tem RD, tem resultado. Então, na MW, todo o suporte técnico no desenvolvimento de ponta a ponta para o teu projeto de vendas, tá? Eles te ajudam desde a apresentação do teu site até o marketing interno. Você quer conhecer mais MW, você quer fazer esse contato para melhorar aí o teu processo de vendas, tem um link na descrição desse episódio. Vai lá, clica, conhece todo o processo deles, um verdadeiro mar de oportunidades na MW Lab, parceiro platino da RD Station, a maior ferramenta disponível do mercado. Quer vender como gente grande? Vem para MW Lab, mwlab.digital, link no post. Fala galera, Léo Lima aqui na área, passando para dar uns pontinhos, trazer uns pontinhos sobre o jogo desse domingo contra os Jets. Um jogo complicado, mais do que parece até, mas tem alguns matchups que eu queria marcar, né? Que são matchups complexos, matchups que, se a gente quiser vencer o jogo, são pontos que a gente tem que aprender a lidar. O primeiro matchup é do Demu contra os Jets, contra o Cole Lawson especificamente, que é o líder de pressão desse time, segundo a PFR, Pro Football Reference, ele tem 7 pressões, é um dos jogadores da liga com mais pressões, se não me engano, tipo o 10º da liga, 19º, mas à frente dele tem alguns com 8, com 9, 10, 11 e 14. Mas é um matchup complicado, é um matchup que pode atrapalhar muito o Kenny Pickett. Kenny Pickett não, desculpa, quem me dera. É o Trubisky, que esse jogo tem que soltar um pouco mais o braço. O Jets tem uma secundária complicada, uma secundária forte. A gente vai sofrer um pouquinho pra lidar com essa secundária. Ele vai ter que fazer jogadas. O jogo terrestre tem que entrar, que é o segundo matchup que eu queria colocar. Os Jets têm uma defesa de jogo terrestre não tão boa quanto a gente esperava. É uma defesa que ainda está em evolução, consegue gerar pressões, mas contra o jogo terrestre não está funcionando tão bem. Os Jets hoje são o 13º time que menos cedeu jardas terrestres, mas um dos times que mais cedeu touchdowns terrestres. E consequentemente também first down. First down é o nono time que mais cedeu first down pelo jogo terrestre. Nosso jogo tem que entrar, nosso jogo de corrida tem que entrar. Najee tem que estar muito bem. A OL tem que continuar bloqueando bem no jogo terrestre. E o Warren tem que ser usado. Eu sei que ele teve fumble no último jogo, mas é importante usar ele agora, porque usar ele agora significa descansar o Najee, significa ter um trabalho melhor no jogo terrestre. Foi um ponto positivo no primeiro jogo, apesar de não ter fluído tanto, a gente usou muito mais o jogo terrestre e consequentemente ganhou o jogo. Usar o jogo terrestre traz espaços pro Trubisky. E o último matchup, que é o matchup mais complicado, o time dos Jets tem 3 belos wide receivers, que são jogadores que é difícil lidar. É bem difícil lidar. Eles têm hoje, pra mim, o calor ofensivo do ano até o momento, que é Garrett Wilson, que é um cara que consegue jardas, consegue espaço, tem 2 touchdowns já na temporada, tem 2 running backs que recebem bem a bola, então a gente tem que tomar bastante cuidado com o nosso corpo de linebackers, né, que geralmente marca running back. Então a gente precisa muito dos linebackers atentos. A Tyler Conklin é um alvo que tem sido muito usado, é o terceiro jogador deles com mais jardas recebidas, é o primeiro jogador, né, com mais recepções, o segundo em alvos. É uma matchup desfavorável para nosso grupo de linebackers, mas a gente vai precisar muito do Ken Sutton tendo um jogo físico, ou então o próprio Arthur Maulet vendo um pouquinho mais o campo. Se a gente conseguir travar o jogo aéreo deles, no jogo terrestre, tanto o Breece Hall quanto o Michael Carter ainda não estão tão bem assim. Estão no nível do Najee, que não tá tão bem, mas não são tão bons quanto. Então, se a gente conseguir segurar um pouco o jogo aéreo, com a volta do Zach Wilson vai ser mais complicado, mas se a gente conseguir, a gente vai ter espaço para o time ir mais para frente e tentar trazer essa vitória. Então, o ponto principal para a gente ganhar essa vitória são os nossos cornerbacks jogarem bola. Espero que o Levi Wallace fique no Garrett Wilson. É um jogador físico, é um jogador rápido, e a gente vai precisar de toda a velocidade para conseguir conter esse rapaz. Here we go. Here we go.
Então vamos para mais um episódio. A gente vai falar um pouquinho aqui de Steelers e Jets. Esse jogo de domingo, 14h. Pela primeira vez na temporada não tem transmissão na ESPN do Brasil. Então você vai ter que recorrer ao NFL Game Pass para ter imagens do jogo. Diego, você já viu alguma coisa de Jets nessa temporada? Alguma coisa que te chama a atenção do time deles para enfrentar os Steelers? Cara, é um time bem montadinho, principalmente no lado defensivo da bola. Acho que eles têm um front bem interessante, né? O Quinn Williams, você tem também o Jermaine Johnson, que eles pegaram, né, nesse draft, também um edge rusher, também outro cara que tá conseguindo. E é o Saleh, o treinador deles, né? Um cara que fez um trabalho excepcional, né, com a defesa do 49ers, e é um treinador defensivo e mostra muito isso, né? O lado defensivo da bola do Jets, eu acho que é um ponto bem interessante do lado deles. E do lado do ataque, por mais que eles estejam sem o Zach Wilson, a gente percebe que o sistema que montaram, né, em cima do Joe Flacco tá rendendo, sabe? Eu acho que é um time de panteão alto? Não. Mas é uma equipe que no futuro pode vir aí a ser bem forte, sabe? Porque o grupo que eles estão montando é interessante. Teve o Gardner Johnson também que eles pegaram, outro jogador sensacional, um ótimo corner. E acho que principalmente, né, o jogo corrido deles tá entrosando, eles vão começar a ganhar mais yardas. Acho que talvez esse seja o jogo de breakout, inclusive, deles. Tem tanto o Michael Carter quanto o Bruce Hall. E são dois running backs com características diferentes, mas os dois também estão pegando passe, né, no backfield, outra coisa pra gente ficar de olho. Então, pra mim é um time que mediano, só que pra bater os Steelers, com certeza vai bater, sabe? Nesse ponto a gente já vem com a pergunta do Ted, se o Jets vai de Joe Flacco, eles estão na dúvida. Essa é a semana em que Zach Wilson tá recuperando. Nesse momento, cabe aos médicos do Jets dizer se quem é que tá... Quer dizer, cabe aos médicos dizer se Zach Wilson vai estar disponível. Se ele estiver disponível, existe uma possibilidade de que ele seja o titular já nesse jogo para pegar o ritmo para a temporada, né? Até porque ele não foi pro IR, né? Ele não foi pro IR, o Zach Wilson, por isso que pode ser que ele jogue essa semana. O timeline para a volta dele seria justamente acontecido na semana 4. Então, é possível que ele volte, é possível que o Jets não vá de Flacco. Assim, mesmo que eles vão de Joe Flacco, vai ser um matchup difícil para os Steelers. Eu acho que, apesar de eles terem perdido o left tackle para esse jogo, o Josh Fenton não vai jogar, que é o left tackle. Possivelmente é um matchup interessante para o Alex Highsmith. Também tem um ponto muito importante na defesa do Jets que a gente tem que mencionar, que é o CJ Mosley. Por mais que ele esteja um pouco mais velho, ele ainda segue sendo um baita de um linebacker, playmaker, e que se a gente deixar a possibilidade de ele fazer alguma jogada no campo, ele vai fazer. É uma secundária interessante com o Garner, com o Sauce, né? Eles têm também o outro corner lá de Virgínia, que é o Hall, né? Cornerback de Virgínia, que é grande pra caramba. Eu esqueci até o primeiro nome dele, mas foi até um cara que estava cotado para ser um pick alto na temporada que ele saiu do college. Ele acabou tendo uma lesão séria no joelho, então ele acabou caindo um pouquinho no draft, mas é um... Bryce Hall. Bryce Hall, exatamente. Não é Bryce, é o Bryce Hall. Exatamente. É Bryce porque é com Y. E é um ótimo corner, com excelentes traits físicos, é super atlético. Então, assim, eles têm uma boa secundária, eles têm uma boa defesa. Como o Diego falou, o Quinn Williams, o Jermaine Johnson começou lá agora. Eles têm também o Carl Lawson. Quem acompanha a gente sabe que a gente pede Carl Lawson há anos, pedia ele no Steelers no draft, pediu ele quando ele foi free agent. É um cara aí de muito valor no pass rush, jogou em Auburn. Tem muitos nomes interessantes nesse time do Jets, mas um matchup que eu acho que eles vão explorar muito e que a gente não falou, vai ser o jogo aéreo mesmo, seja Flacco ou Zach Wilson, com os running backs, como o Diego ressaltou, que estão recebendo muito passe, tanto o Bruce Hall quanto o Michael Carter. Eles têm um jogo aéreo para lado interessante com o Corey Davis, mas tem também o Elijah Moore, que jogou em Ole Miss, que foi rookie no ano passado, que esse ano ele já começou o ano muito bem, e tem o rookie de primeira rodada deles também, que já começou voando, o Garrett Wilson, começou voando a temporada. O primeiro jogo não foi tão bem, o segundo jogo foi muito bem, o terceiro jogo vinha bem até sofrer uma lesão e ter que ser tirado de campo, mas vai jogar, não tá no injury report do Jets, ele vai jogar contra os Steelers. Então não falta peça no ataque para explorar mismatch. Eles têm dois bons tight ends também, o Tyler Conklin, que ele foi bem no Vikings e agora tá no Jets, e também um conhecido aí da torcida dos Steelers, quem acompanha os
embate da AFC North vai lembrar do CJ Uzama, que era do Bengals, que tá jogando hoje no Jets também, um outro ótimo nome. Outro tight end, exatamente. Então, assim, não faltam nomes para causar mismatch nessa péssima defesa da gente contra o jogo aéreo. E o wide receiver rápido, Elijah Moore o Garrett Wilson também Corey Davis consegue esticar bem o campo também e consegue ser um bom possession receiver se for necessário. Então, é muito provável que a gente seja bem castigado no jogo aéreo nesse jogo. Independente do quarterback, Joe Flacco ou o Zach Wilson, a gente tenta ser bem castigado, até porque a gente não tem pass rush. E aí, Germano, o que é que você destaca desse jogo pra gente? Rapaz, eu acho que a chave do jogo vai estar em uma unidade que não tem indo muito bem, que é a unidade que eu falo, assim, é mais modo de falar, é o nosso pass rush, porque contra o Patriots e contra o Browns, a gente não teve um pass rush tão efetivo. Contra o Browns ele até melhorou um pouco, mas assim, a impressão que eu tive é que nos momentos principais do jogo, quando a gente realmente precisou, a gente não conseguiu contar, depois que o TJ Watt se machucou, a diferença tá gritante, a gente sabe que perder um jogador no calibre do TJ Watt não é fácil, mas é como o Caio vive dizendo no QG, a gente paga 60 milhões na linha defensiva, negócio absurdo, um valor altíssimo, e a gente não tá tendo retorno, a gente não tá tendo resultado. A gente deveria estar. Então, eu acho que a chave desse jogo tá no nosso pass rush. Se a gente conseguir pressionar o Joe Flacco, seja ele, seja o Zach Wilson, enfim, pressionar o quarterback adversário, eu acho que a gente tem uma chance muito interessante, muito grande da gente sair vitorioso dessa partida. Mas o pass rush vai ter que funcionar. A linha do Jets, ela cedeu 9 sacks nesses 3 jogos, ou seja, uma média de 3 por jogo. Eles estão cedendo um número até certo ponto alto de sacks. Então, sem o left tackle. Exatamente. Então, eu acho que a chave tá nisso. Se o nosso pass rush chegar, o pass rush chegando com frequência e com qualidade, a gente sabe que isso dificulta o jogo aéreo, facilita a vida da secundária, facilita a marcação dos linebackers, enfim, facilita tudo. Se o nosso pass rush chegar bem, como a gente espera e como ele tem o potencial de fazer, a gente tem uma chance muito boa de vencer, em minha opinião. É isso. Embora a secundária do Jets, que vem sendo reforçada há um bom tempo, que eles têm tanto cap disponível quanto escolhas altas, a escolha do Sauce Gardner é retrato disso, o Lamarcus Joyner sendo contratado é retrato disso. Eu tava vendo agora, antes da gente começar, o condensado de Jets e Bengals, e tem umas falhas bizarras de comunicação da secundária deles, que eu basicamente atribuí a uma unidade que tá se ajustando ainda. Eles ainda estão entrosando, ainda tem muita juventude no meio. O Sauce Gardner é super novinho, acabou de entrar na liga. Danilo, até na semana 1 e na semana 2, a secundária do Jets foi a segunda que cedeu mais jogadas explosivas. Era a segunda e agora é a primeira. Passaram o primeiro, né? Adivinha quem era o primeiro? Cleveland Browns, que não cedeu nenhuma jogada explosiva. O pior ponto do Cleveland Browns, e agora a gente vai ter a oportunidade de explorar contra o Jets, e assim, zero confiança de que a gente vai explorar isso. Esse o nosso QB tem medo de fazer exatamente isso, que é uma jogada explosiva de ataque. E quando ele faz, o cara dropa. Se você consegue dar um esquema de movimentações bom, cara, e pra ser sincero, não precisa ser excepcional não, tá? Tem um touchdown do Bengals, que ele já é situação de red zone já, Sauce Gardner sai, o linebacker sai junto, eu não sei, eu acho que era com o Alexander, que é outro ponto positivo até de defesa. Os dois saem juntos pra marcar um cara e deixam um na endzone, que é ninguém menos que Ja'Marr Chase, que é o cara que todo mundo tem que estar de olho em todas as jogadas. Então, assim, é outra defesa que dá oportunidade. Tem ali aonde conseguir. A DL funciona muito melhor do que a secundária, porque a secundária ainda tá entrosando, é sempre um trabalho mais difícil de ajustar. Se você tiver a coragem de ir buscar essas oportunidades, dá. Se não for todas as jogadas com passe atrás da linha de first down, atrás da linha de scrimmage até, para o jogador conseguir um caminhão de jarda em toda a recepção, dá. Com a linha ofensiva protegendo melhor, protegendo bem, com esquemas de bloqueio para corrida, dá para Najee aparecer. Embora Joe Mixon teve trabalho bem difícil, mas dá para aparecer. Agora você tem que buscar a oportunidade, porque ela vai estar lá. Eu garanto que ela vai estar lá. Com o Joe Flacco, com o Zach Wilson, você também vai ter a oportunidade de pressionar, de acabar com o ataque deles. Agora, você tem que tomar muito cuidado, em especial com o Garrett Wilson, porque vacilou, ele queima todo mundo. O esquema tem que estar preparado para enfrentar o cara. Tá? Mas ele é muito bom mesmo. Muito bom. E vai ter jogada explosiva dele contra o Steelers, com certeza. Sim. Eu já escalei ele em todos os fantasies que eu tenho ele, em todas as ligas que eu tenho fantasy, eu tenho ele
nas duas, draftei ele nas duas e startado nas duas. Vem pra 14 pontos aí, fácil. Outro problema é que os Steelers têm sido uma defesa muito ruim contra a corrida. E o esquema do Jets para correr é muito bom. Eles têm também uma variedade de corredores que vão te quebrar se você deixar, com Breece Hall, com Michael Carter. E aí você vai dar oportunidade para os caras te quebrar no teu ponto mais fraco. É essa capacidade de ajuste que a gente espera dos Steelers para não tomar do Jets. Por favor, bicho, não vá me tomar do Jets nesse jogo. Nas casas de aposta, o favoritismo tá pros Steelers, tá com menos 3,5, tá? Que é um nívelzinho padrão. Em termos de probabilidade de ser campeão do Super Bowl para Vegas, esse é o pior jogo da rodada, talvez o pior jogo da temporada, porque são dois times mais longe de probabilidade possível em encontro. O over e under tá em 40,5. A gente ainda joga com Falcons, né? Pode ser que tenha esse recorde aí quebrado. Então, o segredo do jogo é cuidar desses playmakers. Se vier Zach Wilson e ele tiver meio vacilante, tem que quebrar. Tem que lembrar aquelas defesas de Dick LeBeau e não dar oportunidade para quarterback jovem. Acabar com o cara. Completamente acabar com o cara. Mais ou menos como a gente fez com o Mac Jones, né, Danilo? Ai, bons tempos de Dick LeBeau, hein? Não tinha que ter oportunidade nenhuma de jogo aqui, rapaz. Absolutamente nenhuma. Era para os Steelers passar por cima do New York Jets. Então é isso, Jorge. Vamos para as suas considerações finais, Dr. Germano Coutinho. Muito boa noite. Boa noite, Danilo. A título de considerações finais, eu deixo a mensagem que a gente até comentou mais cedo no podcast. Esse jogo contra o Jets, eu não digo que vai ser um divisor de águas, porque eu não acho que seria para tanto, mas ele é um jogo muito importante para o restante da temporada, porque se a gente perder esse jogo, cara, assim, é muito possível que a gente chegue na bye week com 7 derrotas seguidas, basicamente. Então, vai ser muito, mas muito, mas muito complicado. E, honestamente, dentre os próximos jogos antes dessa bye week, é o jogo que a gente tem a maior chance de vencer. De longe. Então é dar o máximo para ver se a gente consegue ganhar desse Jets, que sinceramente não parece ser um grande desafio, mas a gente sabe que com esse ataque e do jeito que essa defesa, infelizmente, vem jogando nos últimos jogos, tá cada vez mais difícil. Mas enfim, vamos embora. Infelizmente não vai passando na ESPN primeira vez, até porque do jeito que a gente vem jogando era impossível a gente continuar. Mas é isso, vamos tentar aproveitar esse jogo e, se Deus quiser, a gente terminar o domingo comemorando mais uma vitória. Porque, infelizmente, ao que tudo indica, vão ser momentos esparsos durante a temporada. Isso. Caio Melo, considerações pra gente fechar esse programa? Velho, ter paciência que esse jogo do Jets não vai ser um jogo fácil, é muito provavelmente que a gente perca, muito provável mesmo. É muito difícil ver os Steelers ganhando de alguém hoje, dominando algum jogo, ou dominando em algum momento do jogo. Eu acredito que a gente vai perder o jogo mesmo, não por negatividade, mas sim porque eu acho que o Jets é um time muito mais organizado que os Steelers, e já mostrou muito mais até aqui na temporada do que os Steelers. Então eu acho que, assim, a gente tem que botar na cabeça que existem pontos a tirar de positivo no jogo, que a gente tem que observar esses pontos, para não ficar também só num loop eterno de reclamação e negatividade que a gente já sabe que existe. Torcer para uma vitória, claro, se vier vai ser uma maravilha, porque a sequência que vem para frente aí é muito difícil mesmo, é uma das sequências mais difíceis do histórico que a gente tem, que eu vi os Steelers ter. Nem nas temporadas que a gente ficava em primeira divisão eu lembrava de um schedule tão difícil quanto esse. O schedule tá muito difícil, e aceitar que é muito provável que a gente perdendo esse jogo, a gente esteja lá até a bye 1-7, né? E é isso, essa é a realidade dos Steelers em 2022, e vamos em frente, vamos acompanhando, torcendo para ganharmos um jogo aqui e ali, mas entendendo que realmente o time é limitado e essas limitações vão ter muito impacto no recorde dessa temporada. É isso, lembrando que o Steelers não ganha jogo em que TJ Watt não joga desde 2017. Vamos para mais uma tentativa aí. Diego, suas considerações finais para a gente fechar esse programa? Que, sei lá, aconteça alguma coisa aí que ilumine a mente do Mike Tomlin, sei lá, o Trubisky joga 2 interceptação e o Pickett entra no meio do jogo do Jets, ou que pelo menos ele faça olha um jogo tão ruim que ele pense em mudar já pro Bills, não sei. Eu tô tentando acreditar no impossível, entendeu? Porque eu quero pelo menos ver alguma fagulha de esperança nessa temporada. Como eu falei, eu não quero ver um quarterback completamente sem alma, sem gana nenhuma, jogando pelo Steelers, porque é uma coisa que, desculpa, todo mundo aqui não tá acostumado com isso, sabe? Então, essa é a minha expectativa. O Jets é um time que, de novo, não é um time mediano, então tem sim a possibilidade
possibilidade da gente bater eles, mas eu não sei, eu tô preocupado com esse jogo, porque em tese parece que é um jogo tranquilo pro Steelers, e quando parece que é um jogo tranquilo pro Steelers, a gente sabe que não é um jogo tranquilo pro Steelers, capaz de perder esse jogo e, sei lá, contra um time que a gente não imaginasse que fosse ganhar, ganhe, sabe? Por algum milagre da defesa, alguma coisa assim, o TJ Watt voltando e etc. Pra gente fechar, essa é uma excelente pergunta, Caio. Quando foi a última vez que o Steelers perdeu pra Joe Flacco, cara? Eu acho que a gente vai ter que voltar aí pra 2014 e 2015. Foi a última derrota do Steelers pra Joe Flacco. Tenho quase certeza que foi mais ou menos esse ano. Não, acho que foi 2018. Acho que a gente perdeu pra ele em 2018. O jogo a gente ganhou foi um jogo à noite, inclusive. Foi perfeito. Perdemos o prime time em 2018. Foi um jogo que o Flacco não fez nada, mas o Tucker acertou, acho, 7 field goal seguidos. Isso, e nesse jogo teve um fumble do Mike que o Flacco sofreu, que o Mike Hilton recuperou, mas foi legal touch, ele tinha pisado fora do campo. Eu lembro demais desse jogo. A gente ganhou depois deles na sequência da temporada lá em Baltimore. Aí eu lembro disso. Isso, perfeito. Foi a última temporada do Flacco, inclusive, no Ravens. Foi 2018 ou foi 2019 esse ano? 2018, né? Foi 2018. Tá. O segundo jogo já foi contra o Lamar Jackson ou não? Não, foi contra o Joe Flacco ainda. O Joe Flacco ainda. Foi um jogo apertado Perfeito. que a gente ganhou. Aí o Lamar entrou nos playoffs, né? Quase ali no finalzinho da temporada, playoffs pro Ravens. Foi isso mesmo, perfeito. Foi isso mesmo. Eu não estava lembrado com certeza. 30 de setembro de 2018, melhor dizendo. 2018. Isso aí. 26 foi a 14. Tá muito próximo. 26 a 14? Foi isso tudo? Lembrava de ser isso tudo. Foi. Eu lembro que a nossa ataque foi bem ruimzinho nesse dia e foi um monte de field goal do Tucker. Eu só lembro disso. Eu lembro que não foi nada. Esse placar era que as últimas 4 pontuações foram 4 field goals do Justin Tucker. 47, 49, 28 e 31 jardas. É isso aí. É tudo que você precisa fazer para ganhar dos Steelers. Anotar 20 pontos. Você ganha. É um número mágico. Anotou 20 e acabou. Então é isso, galera. A gente fecha este episódio por aqui. Lembrando que esta live vira 2 podcasts. Você está ouvindo esse aqui em podcast. Já saiu um episódio da gente repercutindo o que foi Steelers, o que saiu na imprensa, o que os jogadores falaram aí sobre Steelers e Browns de lá até aqui. A gente já repercutiu notícias e a gente fez esse pré-jogo aí. Tudo você encontra nas principais casas do ramo, especialmente o Spotify e o Fumble na net. Tá? Ainda é a nossa casa na internet, o FN Network, no caso. Encontra a gente nas redes sociais, @BlackYellowBR no Twitter, no Instagram e no Telegram, com análise, com notícia, com todos os comentários possíveis. E a gente se vê logo que acabar Steelers e Jets. A gente se encontra aqui em twitch.tv/BlackYellowBR. O jogo é no domingo, 2 da tarde, sem transmissão na ESPN para o Brasil. A gente vai acompanhar pelo NFL Game Pass. Nos roubaram até a dupla Ian Eagle Charles Davis. Eu acho isso um absurdo, né, que a CBS tenha feito. Mas a CBS também tirou a Ditkin Kabbalah do jogo do Browns, e isso já me traz um sorriso no rosto. Vamos embora, galera. Um grande abraço para todos vocês. A gente podia muito bem ter o Bob Pompeani, né, na transmissão, mas não vai ter não, infelizmente. Bob Pompeani e Charlie Batch. Seria uma maravilha, mas não vai ter não. Total. Vamos fechando por aqui, galera. Grande abraço para todos vocês e até a próxima. Pittsburgh's going to the Super Bowl. Here we go. Hey there, it is Ryan Seacrest with you. Do you want to make this summer unforgettable? Join me at Chumba Casino. It's this summer's hottest online destination. They are rolling out the red carpet with an amazing welcome offer just for you. So don't wait. Dive in now and play hundreds of social casino games for free. Your chance to redeem real prizes is just a spin away. Care to join me? Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply.